Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Sistêmico. Hoje nós iremos falar sobre constelação familiar e a psicologia. Até que ponto esses dois universos se conversam? É diferente, é igual, faz parte da psicologia ou não? Como que é isso? Mas o principal, qual é a visão do Instituto? É isso que hoje está aqui o corpo docente para trazer. O olhar do Instituto, que não há uma verdade absoluta para esse tema, mas tem o nosso olhar, a nossa forma de ver, e é isso que nós queremos fortalecer para vocês hoje. Hola a todos. Realmente este es un tema bien interesante, até para esclarecer a muchas personas que confunden a constelación familiar con una psicoterapia. No es como alumnos de Bert Hellinger, tenemos que nos posicionar diciendo que Bert Hellinger nos faló desde a mucho tiempo atrás que constelaciones no es terapia. Si bem ele, nos inicios, quando ele começou a indagar sobre este tema, ainda quando tinha apenas terapia familiar sistémica, quando estava criando sua metodologia, ele denominava que uma terapia. Temos discípulos dessa época, como Úrsula von Frank, que escribió Cuando Fello Solio, Bello Você. Son discípulos de la primera era de Hellinger, cuando estaba configurando as constelações, y en ese momento ainda Hellinger decía que constelações es terapia, mas un poco más avanzado, cuando ya estaba trabajando con los movimientos de Auma. Ele quis sair dessa caixinha engessada da terapia e começar a ampliar a percepção das constelações e quis colocar mais seu pé na filosofia que nas terapias. A tal ponto que, nos finalmente da trajetória de Bert, ele falou que as constelações são uma filosofia de vida. Portanto, houve uma transformação nele. Entonces, había una época en que consideraba terapia, otra no, y otra ya una filosofía para ver un mundo, para percibir un mundo, aonde están también incluidos los relacionamientos humanos. Entonces, hay toda una trayectoria en este sentido. Eliane, você que tem experiência e que é psicóloga, que pode comentar? O que nós, no Instituto, falamos e recomendamos, primeiro, esclarecer, nós somos a favor da terapia, do acompanhamento terapêutico, achamos ele bastante necessário para o desenvolvimento humano, e utilizamos a constelação como uma ferramenta que auxilia e muito nos processos de desenvolvimento, porque ela traz uma fotografia, ela traz um movimento, uma visão ampla do sistema familiar, mas ela não tem nenhuma intenção de substituir terapias ou de ser uma terapia. Dentro do Instituto, nós respeitamos a constelação como uma ferramenta nesse sentido, para auxiliar nos processos de desenvolvimento. E o que nós observamos, uma ferramenta bastante eficaz no desenvolvimento humano. Claro, você, Eliane, está trazendo a visão mais, podemos chamar, clínica, como utilizamos as constelações no Instituto. Eu estava trazendo a trajetória de Hellinger, como ele a categorizou, e acho que podemos ter um ponto de encontro aqui entre ambas perspectivas. A mí se me ocurre que utilizaba a Escuela de Palo Alto, que fue que fundó a terapia familiar sistémica, abordaje sistémica, percepción dos sistemas humanos, a percepción da cibernética aplicada a sociología, aos movimentos, as dinámicas humanas, que un señor llamado Watson, que era de Escuela de Palo Alto, falaba lo siguiente: es como si nós, cada individuo, fosse una caixa preta, y un sistema familiar son interacciones de caixas pretas que están en constante movimiento y dinámicas. Por tanto, un sistémico estuda os relacionamentos entre as caixas, as dinámicas, os vínculos y sus movimentos.
O que está dentro da caixa pertence ao estudo da psicologia. Portanto, nós, consteladores, não, quando estamos fazendo uma constelação, não estamos trabalhando com psicologia nem com psicopatologia. Não utilizamos classificações de neuroses, psicoses, psicopatias, esta pessoa é um neurótico obsessivo, este aqui, um autista, este aqui. Não. Senão, em nossa formação, teríamos que ensinar psicologia. E por que nós não ensinamos psicologia? Ensinamos dinâmicas sistêmicas, como Hellinger nos ensinou a nós. Porque não nos encarregamos do que está dentro da caixa preta, como consteladores. Claro que Eliane, com várias décadas de psicóloga, conhece muito bem o que acontece dentro da caixa preta. E eu também, já com 4 décadas de psiquiatra e psicoterapeuta, com pós-graduação em psicologia, também tenho certa experiência do que acontece dentro da caixa preta. Mas, quando a gente está trabalhando como consteladores, a gente está colocando a lupa na interação entre as caixas, nas dinâmicas sistêmicas. E isso se pode ensinar, sim, a pessoas que não conhecem de psicologia. E aqui temos na equipe pessoas como você, Denis, Nelson, Adriele, que não são psicólogos e que trabalham como consteladores. E é curioso porque isso, acho que é exatamente o que a gente busca não fazer também na constelação, é não investigar ou analisar o indivíduo, seja o indivíduo a pessoa que busca a constelação ou qualquer outro membro do sistema que possa aparecer ali, né? E isso é um porto seguro, eu diria assim, para o constelador, de não investigar, não analisar, né? E que bom, porque isso inclui pessoas como nós três aqui que somos formados pelo Instituto, de poder trabalhar, fazer isso, exercer, e não ter a necessidade de um apoio como uma formação acadêmica dentro de uma área da saúde, como no caso a psicologia, né? De todo modo, temos alunos que são psicólogos, né? Mas também indicamos eles aprendem a não fazer a análise e não adentrarem no território da psicologia enquanto consteladores, diferenciar as suas atividades, né? Que eu acho muito rico isso, eu acho muito legal, assim, quando eu vejo a diversidade dos alunos, que eu também faço parte, que a Adriele, o Nelson faz, né? De pessoas que vêm de diversas realidades de vida, mas que se encontram nesse ponto em comum que é a constelação, esse olhar para a vida. Né? É assim que eu vejo, é um olhar para a vida. Queria ouvir um pouquinho também, Adriele, Nelson, como que é para vocês, assim, isso também, né? Como é estar incluso num olhar para a vida, numa filosofia e estar nela, né? Atuando, mesmo não sendo um profissional da área da saúde, digamos. Eu posso comentar um pouco da minha experiência. Quando eu comecei o curso de formação, eu trabalhava em uma outra área como arquiteta, e é uma coisa que aqui dentro do Instituto geralmente perguntam, né, se a pessoa pode fazer o curso ou se formar e trabalhar como uma consteladora sem ter nenhum curso de psicologia na área. E eu posso dizer isso por mim, né, que eu comecei o curso com outro ponto de vista, e agora a gente consegue perceber que a gente consegue desenvolver essas habilidades, né? A gente consegue olhar para si próprio e olhar para o mundo de uma forma que a gente não conseguiria se não passar por esse processo, por essa ferramenta que a constelação oferece para nós, né? Que foi a ferramenta que o Instituto ofereceu para mim. E mesmo não tendo nenhum curso, nem nunca ter passado por nenhum outro curso anterior na área de psicologias, hoje eu consigo ver o quanto a constelação virou realmente uma filosofia dentro da minha vida, assim, aplico ela no meu dia a dia, na minha vida pessoal, para trabalhar, para tudo. Então, para mim, foi muito importante, assim, independente da área que eu atuava antes. E você, Nelson? Como que foi? Como que é, né? Não foi, ainda está, né? Eu fui um agraciado pelas constelações. O que eu tenho percebido e o que a gente percebe muitas vezes, as pessoas que vêm para o curso, que vêm para o nosso instituto, para o curso, são pessoas que foram agraciadas pela constelação, que tiveram
suas questões resolvidas numa constelação, e muitas vezes já desacreditando de tudo, e de repente fazem uma constelação e veem as suas causas todas elucidadas, né? Conseguem entrar numa harmonia que, mesmo você fazendo uma terapia, às vezes você não consegue, porque a maneira da constelação observar as questões que vêm, os temas que vêm, é uma maneira de olhar para o sistema, porque a gente percebe que nem sempre um problema de uma pessoa está nela, e sim no sistema onde ela está envolvida. Então, quando a gente olha na constelação através do sistema, como o professor explicou muito bem agora, que nós somos várias caixas pretas, então as coisas acabam tomando clareza, elas se esclarecem, elas ficam perceptíveis, e aí fica muito mais simples para você perceber, você compreender as tuas questões. E aí sim, nós mesmos, como consteladores, muitas vezes percebemos que conseguimos atingir um bom resultado sistêmico, mas que a pessoa precisa fazer alguma coisa no campo pessoal. E aí a gente sempre recomenda que procure um profissional para olhar para a sua questão pessoal mesmo. E é importante lembrar, né, Nelson, que quando a gente ensina constelação, a gente solicita para as pessoas não ficarem interpretando, analisando, dando percepções ou diagnóstico do que está acontecendo, mesmo se forem psicólogos ou psiquiatras, que tem bastante constelador, psicólogo e psiquiatra. Porque não é esse o objetivo da constelação. E quando o profissional age dessa forma, é como usando a constelação para interpretações ou para análises, é uma psicoterapia selvagem, é algo que está fora do lugar. Não, a constelação, ao contrário disso, ela pede só para você olhar e ajudar o outro a olhar para aquela situação. Abrir os sistemas, olhar para os emaranhamentos ou para os relacionamentos, e apenas isso, deixar que cada um processe. Eu lembro na minha formação como professor de yoga, né, para você ser professor de yoga, você também não precisa de uma formação acadêmica, digamos assim, né? E eu lembro de estudar bastante anatomia durante o curso. Mas a questão não é que a gente estudava anatomia para poder... Pronto, agora eu posso atuar como, né, área da saúde, algo assim. Não, até o meu professor, o meu mestre disse, eu estou passando isso para vocês porque para vocês terem consciência do que é um corpo humano, onde que está o estômago, onde que está o fígado, né, quantos ossos tem, o que que é a diferença de um nervo para uma veia, o que que um nervo faz, o que que a gente alonga mesmo, o que que não alonga, ganhar consciência. E era isso. Então, o que eu posso ter em mim e transmitir é a consciência corporal. Agora, se a pessoa ela tem algum problema numa parte da perna ou do braço, não sou eu que vou intervir. Eu tenho um pouco de consciência para talvez guiar essa pessoa para um profissional qualificado no sentido da saúde, né? E eu vejo um pouco isso na constelação. Nós trazemos uma consciência para a pessoa perante o posicionamento dela sobre algo, né? E ficamos nisso, na consciência. Como que é para vocês isso da consciência, né? O trabalhar com a consciência humana a partir da constelação, e se há um diferencial quando a gente se refere a isso da psicologia ou outras áreas da saúde? En principio no veo mucha diferencia, porque todo proceso de mudanza comienza con tomar conciencia. Yo necesito tomar conciencia que mi brazo se movimenta hacia aquí. Mas eu quero movimentar até aqui, mas eu tenho que tomar consciência que se movimenta até aqui. Isso é tanto para a psicologia como para as constelações. Só que a psicologia trata mais como núcleo
do intrapsíquico, do que sucede comigo e dentro de mim, em relação a meu filho, em relação a meu marido, o que for, mas que sucede dentro dessa caixa preta, né? As constelações trabalham no interpessoal, o que sucede entre, mas não são compartimentos estanques, não está tão dividido assim, recortado en tesoura. É para ilustrar de que nós observamos mais as dinâmicas de relacionamento em uma família, em uma empresa, na escola, y observando esas dinámicas para superar una dificultad y esos relacionamientos, también hay que tomar conciencia que están limitados y necesitan se expandir. Una constelación es una posibilidad de, si yo estoy posicionado de una determinada manera y eso me limita, me faz sufrir a mi entorno, a mi familia, a mis pais, a los colegas de trabajo, sei lá, si eso faz sufrir, posicionándonos, segundo o que Helinger llamó as ordens do amor, a un posicionamiento en los relacionamentos onde esse amor flui naturalmente, a saúde, a vida pulsa em sua intensidade. Portanto, para fazer uma mudança, a primeira coisa, seja intra ou interpessoal, é tomar consciência. E quando se soluciona un problema, sea dentro de sí o con otros, a una expansión de conciencia. Se expande a conciencia. Toda conciencia en ese sentido funciona tanto para constelaciones como para psicoterapias. No obstante, el foco es diferente en un y en otro. Mas también no podemos decir que si una persona muda dentro de sí, puede mudarse los relacionamientos, y de facto muda. O si a veces mudando posicionamientos con meus filhos, con meu marido, con los avós, con quem for, também muda minha maneira de processar o mundo. Então, não são divisões taxantes, são simplesmente maneiras de ilustrar de qual é o campo das constelações. Então, claro, Eliane, você gostaria de complementar? Bastante claro. Eu complemento dizendo que quando nós observamos que uma pessoa tem dificuldade, pode ser uma dificuldade física, a gente recomenda que ela vá ao médico. Se ela tem uma dificuldade psíquica, que está comprometida, recomendamos que vá ao psiquiatra. E se ela está confusa nos seus processos, recomendamos um acompanhamento terapêutico. Sem tomar isso para nós, mesmo eu sendo psicóloga, o Mário também tendo competência para isso, nós não tomamos para nós, a gente recomenda que ela busque um profissional para ser acompanhada. Isso sim, é muito importante a gente lembrar, né? Fazemos o nosso processo, tem todo esse desenvolvimento, mas quando ela quando a gente percebe que a pessoa precisa mais que isso, a gente recomenda. E todos aqui agem da mesma forma, verdade? Exatamente, Eli. E vale comentar também dessa união que a gente há no corpo docente, por exemplo, durante a formação, da formação de um aluno, né, que dependendo do caso, né, eu e a Adriele, nós estamos na linha de frente do atendimento, é o primeiro contato do aluno conosco, para acolher, né, saber o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa ela vem com um tema administrativo, ou coisa técnica em tecnologia, ou até um conteúdo da plataforma de estudos, mas tem algo muito mais a fundo atrás, e aí a gente começa a conversar com a pessoa começa a se abrir, aí a gente vê que ali tem muitas outras coisas, e se vai além da competência nossa de um atender, de um acolher, né, no meu caso de uma secretaria, a Adriele também com as questões administrativas como assistente de comunicação, aí entramos em contato com a Eli. E a gente relata o que a gente observa, o que a pessoa traz, e assim, qualquer coisa, a Eliane que segue com o atendimento da pessoa, né, que ou seja, também é psicóloga, né, alguns casos também levam o professor Mário, às vezes a pessoa mostra algum atestado, alguma questão, né, então a gente busca acolher e ter essa união. Agora, claro, você que pode estar assistindo a gente, né? Vamos supor, você que é constelador ou gostaria de ser constelador um dia, você pode pensar, poxa, mas eu não vou ter uma equipe assim como vocês têm agora. Realmente, mas você pode trabalhar o seu network, ou seja, as suas conexões, as suas comunicações,
né? É bacana você ter contato com um psicólogo, psiquiatra, um advogado, enfim, pessoas de diversas áreas que acabam tendo uma ligação com as constelações, para você ter uma troca mesmo, um aconselhamento, né? E saber por onde indicar. E também lembrar do sistema público de saúde, né? Que a gente tem, que você pode indicar a pessoa para esse sistema caso fuja da realidade dela, enfim. Tem muitas opções, né? Em resumo, o que eu quero dizer é isso. Tem muitas formas de trabalhar e você não precisa fazer sozinho, né? Porque às vezes eu vejo um pouco isso, a pessoa querendo tomar muito para ela, inclusive às vezes um terapeuta, um psicólogo, né? Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que atender tudo que me aparece, e acho que não é bem por aí. O que vocês observam desse encargo, às vezes, que as pessoas colocam por si? Pessoas profissionais. Aí tem que ver esse profissional que tem dentro de si, que tem sua maneira de se vincular com o mundo. Muitas vezes nós observamos que a profissão de ajudador muitas vezes vem emaranhado da família de origem, onde nos colocamos inconscientemente cuando crianças na posição de salvador dos pais, y después levamos eso na vida adulta, queriendo también carregar como Atlas o mundo nas costas, né? O famoso Atlas da mitologia grega. Entonces, nós no instituto no somos Atlas. Si ven, eu tenho muita experiência como psiquiatra e psicoterapeuta, Eliane como psicóloga. Hoje, no instituto, nós só constelamos. Entonces, si una persona precisa un acompañamiento psicoterapéutico, psiquiátrico o de alguna especialidad médica o do que for, nós derivamos. Nós, hoje, no Instituto, temos o foco nas constelações. Lógico que nossa maneira de processar uma constelação não é exatamente como Angélica nos ensinou. Aí sim estamos colocando uns ingredientes que vêm da nossa experiência. Por exemplo, quando uma pessoa quer fazer uma constelação, a primeira coisa que fazemos é uma triagem. Nós escutamos essa pessoa, conversamos com ela em tempo e espaço que não é o da constelação ainda, é para avaliar se essa pessoa, nesse momento e neste contexto, deve fazer uma constelação ou não. Então, nós já temos um primeiro filtro. Isso é uma prática do Instituto. Se sentimos que sim, que depois dessa triagem a pessoa pode, seria útil fazer uma constelação, então entra num processo de constelação, faz sua constelação. E depois, entre um mês a 40 dias, nós voltamos, o terapeuta o constelador, facilitador, que atendeu a pessoa, tem um retorno que chamamos aonde se escuta como foi o processamento da constelação. Esses são alguns temperos, ingredientes que vêm da nossa experiência clínica como psicoterapeutas, porque nós podemos escutar bem e ensinamos a nossos alunos a fazer isso, o antes e o depois da constelação, como um maior cuidado de um processo de constelação, não simplesmente fazer uma constelação e pronto, ou não conhecer muito, abrir uma constelação, aunque não se tenha muita força, etc. Então, nós sim trabalhamos só com constelações, mas com este cuidado anterior e posterior à constelação. E se se trata de outras questões, encaminamos, não nos fazemos cargo. Vamos a supor que antes, no processo vamos a supor que no processo da triagem, nós fazemos uma entrevista e sentimos que a pessoa não pode fazer uma constelação. Não é momento de fazer uma constelação, por diferentes motivos. Aí já imediatamente podemos encomendar a um psicoterapeuta, se sentimos que é indicação, ou um psiquiatra. E posterior a uma constelação, pode ser que também. Então, nós temos as linhas de conexão com o que se denomina o âmbito psi, certo? Muito complementar com as constelações. Mas temos que diferenciar aonde começa uma constelação, aonde termina uma psicoterapia e vice-versa. Mas tem aqueles alunos que
torcen a favor de que una persona que está con cáncer de mama se constele, ainda no fue ni a un médico, no es necesario esclarecer eso. Nuestros propios alumnos a veces hacen mutirón para que a gente faça una constelación con una persona que tiene cáncer de mama y ainda no fue ni a un médico, no sé, hay cosas que tenemos que esclarecer, ¿no? É engraçado que enquanto você estava falando da entrevista prévia, eu lembrei dessa moça que uma vez procurou a gente querendo constelar câncer de mama e exatamente, procurou para constelar câncer de mama, mas não estava passando no médico ainda. Aí serve também, porque eu falei em passant sobre isso, né? Problema de saúde, problema psíquico, que a pessoa precisa primeiro procurar o médico, mas podemos, só para fechar. Reforzar. No, como falou a professora Eliane, muito claramente, mas vou sublinhar, se vem uma pessoa e, por exemplo, está com câncer de mama e quer constelar, a primeira coisa que perguntamos é se esta pessoa já passou pelo médico e se está em tratamento, não sei, com quimioterapia ou radioterapia ou ambos, se já está em processo ou não. Y aliás, si ya está que usar una terapia de apoyo, porque es una situación muy específica tener un cáncer. Y si la persona dice que no a una de las tres instancias, no abrimos una constelación. Falamos para la persona ir a un médico o hacer un tratamiento o hacer una psicoterapia de apoyo primero. La constelación entra en la salud como una salud complementar. Nunca es la primera opción, sea para un trastorno físico y psíquico, nunca es la primera opción. Primero es necesario que la persona esté equilibrada con un tratamiento específico. Y la constelación lo que viene a mostrar es dinámicas sistémicas que pueden estar por detrás de esa sintomatología. Eso ayuda muchísimo. Mas nós temos que ser muito claros em não nos colocar como consteladores antes de um tratamento clássico, falando de tratamento, não é? Sim, é isso. Ou se uma pessoa está em crise psíquica, num surto, também não constelamos, também indicamos que procure um psiquiatra. Cada profissional na sua área e nós respeitamos a ordem. Primeiro, a vida. Depois... Una pessoa en luto, si está dentro de los primeros meses de luto, también no constelamos, podemos indicar una psicoterapia de apoyo. Entonces, un conocimiento que nós temos da psicologia e da psiquiatria nos sirvió para saber até aonde chega una constelación, cuál es un momento de abrir y cuándo no. E quando não, por cuidado da pessoa. Então, para finalizarmos, digamos que você aí, que nos ouve, que nos assiste, independente da sua profissão, a sua história, você é bem-vinda para fazer uma constelação, para ser consteladora, passar pela formação, certo, professor? Digamos que sim? Sim, porque as constelações familiares ou constelações transversal, ela permeia o campo do conhecimento humano em quanto às suas relações interpessoais. Então, pode ser aplicada em uma família, que é o berço de onde nasceu, como pode ser aplicada em uma empresa, como pode ser aplicada em um ambiente jurídico, em uma vara de família, como pode ser aplicada na educação, como já tem vários trabalhos muito adiantados, bem sistematizados en el área de educación. Entonces, es una disciplina transversal. Por eso Hellinger quis ver más alto y denominó de una filosofía de vida, más que simplemente una técnica de terapia familiar. Por tanto, quien se sienta llamado, interesado realmente de corazón en abrir as asas da sua percepção e, quem sabe, se tornar um facilitador em constelações, independentemente da sua área de atuação, pode vir, estamos à disposição para lhe ajudar a transitar esse caminho. E também, quem necessitar dos atendimentos individuais, nós temos um corpo de consteladores aguardando vocês para fazer o seu trabalho. Se vocês acham que este conteúdo tem lhe servido e pensam em que serviria para mais alguém
ou mais alguém, compartilhe o que estamos falando, porque isto nos ajuda a divulgar este conhecimento que às vezes é um pouco dúbio e confuso, certo? Se você gostou do que acabamos de falar, dá um like, certo? E se quer receber com frequência os anúncios de quando sai um novo vídeo do Instituto, simplesmente coloque um sinal aí, nesse sininho, certo? E fechamos aqui, mas eu quero aqui fazer um esclarecimento. O criador da teoria da comunicação humana não foi Watson. Não foi Watson. Watson foi o ajudante de Sherlock Holmes. O criador da teoria da comunicação humana foi Paul Watzlawick, que fazia parte da escola de Palo Alto. Só para esclarecer, vai que as pessoas vão entender que é elementar Watson, e não é assim, não. É Paul Watzlawick.